casa de Israel. No momento que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, Se o tal nação se converter do mal, da maldade contra o qual eu falei, também me arrependerei do mal que pesava sobre ele. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, E se ele fizer o que o mal perante mim, não der ouvido a minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito lhe faria. ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós todos, convertei-vos, pois agora cada um de seu mal proceder e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem, não há esperança, porque andemos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios, sobre quem ouvi tal coisa de sobremaneira aumenta, cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixar o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou voltarão águas que não vêm de longe, via correntes? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, que manda incenso aos ídolos, que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas não aterradas. Para fazerem da sua terra um espanto, objeto de perpétuo assombro. Todo aquele que passar por ela se espantará, a maneira, a cabeça. Com vento oriental os esperarei diante do inimigo. Mostrarei e as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Glória a Deus. Aleluia. Deus convida o profeta Jeremias para ele descer à casa do olheiro. E nesse tempo, eu creio que eu e você estamos sendo convidados também por Deus para descer. Porque quando Jeremias ele é chamado por Deus para ser profeta, ele vai passar por processos a qual ele vai anunciar todo o castigo que Deus vai trazer a Jerusalém e a Judá. Naquele tempo do profeta Jeremias, poderia-se entender que era um tempo que eles esperavam a esperança, que seria Jesus Cristo. E o próprio texto declara que ele se sente um povo sem esperança. Então eu vejo pela palavra de Deus que é um povo contaminado, um povo corrompido, um povo que eles começam diante do Deus eterno fazer atrocidade e começam a dizer que aquilo seria ao seu Deus. E eu não sei, querido, você, mas mesmo nesse tempo, o mundo tem confundido sobre Deus. Porque quando Jeremias desce a casa do olheiro, ele vai ver o olheiro
fazendo um vaso. E esse vaso, a qual esse oleiro está fazendo, ele vai colocar em uma perfeição tão grande, tão grande, tão grande, mas ele mesmo vai destruir. E ele vai preparar outro vaso. Que ele mesmo, com a mão dele, esse vaso vai ter rachadura. E ele mesmo vai, refazer todo o barro novamente na frente do profeta. A olaria de Deus ele tem o poder de fazer o vaso a qual ele quer. E quando o vaso não está na vontade dele, na perfeição dele, ele como oleiro, ele como criador do vaso, ele tem total controle sobre o vaso. E Jeremias, quando ele desce à casa do oleiro, ordenado pelo Senhor, a Bíblia vai dizer para mim e para você que as 5 fases que Jeremias vai ser preparado como profeta naquele lugar. Ele desce à casa do oleiro e ele vê o oleiro. Ele começa a ver o trabalho do oleiro. Essa é a primeira parte. A segunda parte é os ataques que vai vir contra Jeremias. A terceira parte é o ato simbólico que Jeremias vai quebrar uma botija. A quarta parte, ele vai passar por perseguições, porque os seus opositores também é profeta. E a quinta fase, na olaria, Deus vai ouvir o lamento de Jeremias. Então o profeta desceu para ser preparado para um tempo que viria em Israel. Hoje, aqui nesse lugar, quando eu estava entrando para mim poder tirar umas fotos do meu maquinário para mim poder passar, uma pessoa estava vindo com mantimento de um lugar e o carrinho dessa pessoa quebrou na frente da igreja. O Espírito Santo, ele antes virou para mim e falou assim: vai lá e entrega isso aqui para ela. Eu fui lá e entreguei tudo aquilo que Deus me deu. Quando eu acabei de entregar, a roda quebrou. Eu poderia nem ligar, nem esquentar, entregar e ir embora. Mas eu entendi que o Senhor estava usando a minha boca para falar com aquela pessoa. Mas o carrinho dela tinha quebrado. Aí o Senhor fez eu lembrar que eu tinha um carrinho novo em casa, que eu não uso. Aí o Senhor falou assim: você não me empresta o carrinho para ela? Deixei as compras dela aqui em casa. Fui até em casa com ela, com a moça, para ela ver onde eu moro. Peguei o carrinho novo, que estava sem usar na minha casa. Coloquei para ela. E quando a gente estava vindo, ela falou assim: eu sou muito pobre, sou muito... Aí eu falei para ela assim: olha, Deus, quando até mesmo quer te usar para você dar a alguém, Ele te prepara antes de você ter. E a pessoa falou assim: é verdade, eu vou trazer teu carrinho de volta. Eu falei: amém. Semana que vem vai ter roupa dando aqui na igreja, se quiser pode vir buscar. Deus te prepara, querido, para você ser profeta. Deus te prepara para você ter uma voz profética nessa terra, anunciar as coisas para um ser humano a qual confia em Deus, acredita em Deus. Aquela vida estava longe dos pés do Senhor. E eu lembro que pela profecia que o Senhor fez eu dar para ela, a primeira coisa, o Senhor falava assim:
fala para ela que eu não fiz essas feridas nela e eu sinto falta dela. E ela falou assim, olha, eu estou... O profeta está na olaria de Deus, vendo o trabalho de Deus, fazendo o vaso. Mas nesse olhar dele, ver Deus fazendo o vaso, ele mesmo está sendo feito para ele passar um processo na terra. Processo esse que ele vai ter que entender que tudo aquilo que ele viu, ouviu e foi feito, vai permanecer naquele tempo a qual ele vai viver. Porque vai ser tempo de perseguição para ele. Vai ser tempo de humilhação. Vai ser tempo dele profetizar com os profetas a qual diz que é de Deus. E é sério, querido, esse negócio. Porque o profeta de Baal pode profetizar e você tem riquezas nesse mundo. Mas você vai perder algo que é precioso, que é o olheiro, que é o próprio Criador. O povo de Judá e o povo de Jerusalém estavam cometendo vários sacrifícios, a qual não vinha de Deus, a qual não tinha ordem de Deus. Deus tinha escolhido um povo, a qual era o povo de Israel. Então Judá e Jerusalém pertencia ao povo de Deus. E estava espalhado, e Deus ainda iria espalhar mais. Porque Deus traria um castigo, a qual Deus estava anunciando por profeta. E hoje existe a voz de Deus profética na terra, que Deus usa os seus. Mas eu quero te dizer que para você ser uma voz profética na terra, Deus vai trabalhar na sua vida. Deus vai, sabe, querido? As mãos do Criador. Se você me perguntar assim, pastor, ia ser fácil para Jeremias? Meu coração, eu acredito que não. Porque nesse tempo hoje, tendo a pessoa do Espírito Santo de Deus, aqueles que obedecem ao Senhor, não é fácil. É fácil ser um pastor? Se fosse a sua vontade, pastor, você continuaria sendo pastor? Só que o Espírito Santo, na terra, hoje ele habita em nós. E ele nos permite ao conserto, sabe? Para nós podermos exercer aquilo que o Senhor nos chamou. Quando eu olho, querido, para alguns profetas, na palavra de Deus, eu vou te falar dessa maneira, querido. Eu poderia ter medo de Deus. Porque Deus, ele vai falar com o profeta, ele vai anunciar o profeta, e a própria palavra diz que se Deus tiver que trazer castigo sobre o profeta, ele vai trazer. Mas tem algo diferente naquela geração. Deus não falava com qualquer um. Deus não trazia a voz dele, o tempo, aquilo que a terra estava passando para qualquer um. Naquela geração de Jeremias, ele escolhia os chamados do profeta. Mas na minha, na sua geração, a gente já tem a pessoa de Cristo que veio e cumpriu os ministérios, a qual o Senhor, ele nos chama como escolhido. E a maior profecia sobre a vida do ser humano, hoje, é a palavra que é estabelecida. E a palavra estabelecida, o Espírito Santo te dá autoridade para você poder ouvir a voz dele, para você entender os tempos.
para você vencer os tempos. Não é diferente, querido. Querido, ontem eu vi uma cena que no meu coração não me perturbou. Mas só não me perturbou porque até então o Senhor tem ministrado muitas coisas nesse lugar. O Senhor tem tratado conosco muitas coisas nesse lugar. E eu também já fui tratada em muitas áreas a qual o Senhor já me tratou. Então tem coisas que o Senhor trata contigo. O Senhor, Ele faz você passar, você vencer. E a gente tem ministrado aqui, nesse altar, que quando existem corações que dá permissão que Deus entre por meio de Cristo, você vai ter um coração cheio de Deus. Mas há um Senhor nesse mundo que corações também são invadidos e é confundidos, dizendo: ah, é Deus. E é o coração cheio do mal. Ontem o Espírito Santo liberou algo aqui nesse lugar, querido, que eu fiquei impressionado. Nós estamos vivendo um tempo que quem pode, tem dinheiro, quer fazer favor pela igreja. Tem uma tia, um amigo, alguém, aí o cara que tem dinheiro vai lá e fala assim: vou comprar a igreja para o pastor, eu vou comprar a igreja para o apóstolo. Só que servindo Deus lá do mundo. Eu vou chamar o microfone para falar. Nenhum dinheiro desse mundo, querido, compra a igreja. Nenhum dinheiro. Pastora, mas é o maior altíssimo. Seu dinheiro não serve para comprar a igreja. Não serve. Porque existe uma olaria a qual o Senhor prepara os seus. Existe uma olaria que o Senhor identifica e escolhe os seus. Você acha que Jeremias, quando desce naquele lugar, é só para ver o olheiro? É óbvio que não, querido. Ele desce para ele ser preparado para vencer todo aquele vendaval que Deus iria trazer no tempo dele, toda aquela perseguição que ele iria passar, o que ele iria ser colocado na prisão, as bofetadas que ele poderia levar. Ele estava em obediência, porque viria a esperança que seria Jesus Cristo. Mas na minha geração, na sua geração, existe o Espírito Santo, a qual já habita aqui. E tem engano do inferno, profeta de Baal, dizendo que compra a igreja. Que a igreja anda aqui de qualquer maneira. E eu quero anunciar para a sua vida, para a minha vida. A igreja, ela não anda de qualquer maneira, porque Deus, Ele está no controle dos seus. Então assim, seus pode ser o que, pastora? Seus pode ser servos. Seus pode ser o que, pastora? Seus pode ser escolhido. Seus pode ser o que, pastora? Seus é a marca da igreja, a qual anda nessa terra, sendo direcionada pela pessoa do Espírito Santo de Deus. Aí eu entendo que essa igreja, ela é preparada para não anunciar aquilo que ela quer. Ela vai anunciar os tempos, aquilo que vem pela profecia, que é a palavra de Deus. Então, nesse tempo, eu nem preciso de um chamado de profeta para anunciar. Porque Deus pode me dar. Só de eu me achegar e servi-lo Ele com o coração temente a Ele. Eu sempre repito isso aqui, querido. Em 2019, eu estava em uma consagração que eu fiquei com raiva da pessoa que Deus levou lá na frente. Quando ela falou: Deus vai matar, Deus vai fazer. Eu falei: gente, como é isso? Eu vou te falar, querido. A Bíblia diz que é pra gente nem condenar o profeta. Eu fui para casa. Fiquei triste, sim, pela profecia que veio. Mas 2020, quando aconteceu no mundo aquilo que estava vindo,
Eu lembrei daquela profecia, mas houve uma palavra lá no Juntareia que Deus liberou, dizendo para mim o seguinte: ora, porque tem um principado sobre o Brasil, que vai matar muita gente. E deixa eu falar, na sua casa não vai chegar esse mal. Então, descer a casa do olheiro é você ter uma vida de práticas de verdade. E quais são as práticas de verdade, pastor? Práticas de verdade é quando você lê a tua palavra, você busca nas orações, você está buscando ao Senhor. Você não vai por vento de doutrina ou vento de falagem de demônios. Assim o Senhor te dizer essa noite. O que você está falando? Quer entender o que eu estou falando? Você precisa ser seguidor de Cristo. Seguir a pessoa do Espírito Santo. Porque verdade é aquilo que você vive. Verdade não é aquilo que o irmão está te mostrando. Verdade é o que você vive como igreja. Eu achei lindo quando Pedro repetiu o louvor. É uma verdade que ele vive. É uma verdade que está com ele. Então por isso que ele pediu. Não lembrou de nada. Não, bota aí Espírito Santo. O melhor louvor a qual a gente cantamos essa noite nesse lugar. Querido, o mundo não pode te influenciar, querido. Você tem que ser influenciado pelas verdades a qual o Senhor traz para a tua vida, pela palavra a qual é anunciada como profecia para a tua vida. Jeremias vai denunciar todo aquele pecado de Judá e Jerusalém. E é difícil quando Deus manda a gente falar. Porque convicção dentro de você precisa se conhecer. Até para você falar para uma alma que Deus quer de volta. Ou Deus quer anunciar. Nos nossos dias, está difícil Deus tomar alguém e falar: fala com ele, fala com ela. Por quê? Porque a gente vê agora a multidão jogando luzes em cima de nós, dizendo: o profeta tal vai estar ali. O profeta vem na minha igreja hoje. Só que o profeta anuncia o carro. O profeta anuncia a chave da casa própria. Eu vou falar assim, a voz dos irmãos falar. Isso são bênçãos de Deus na sua vida. Mas não é a profecia que segue a sua história e a sua vida. Pastora, o que você está falando? Eu estou falando, querido, que a intimidade com o Senhor gera um futuro para a sua vida. Gera algo que você não tem naquele momento a qual você precisa. Judá e Jerusalém estavam trazendo sacrifícios, achando que estava queimando incenso a um Deus verdadeiro. E o Senhor leva Jeremias à casa do olheiro para ele poder denunciar todo aquele pecado. E não vai ser diferente no meu tempo e no seu tempo. Sabe por quê? Porque esse mundo vai ser sempre ao contrário à voz de Deus. Esse mundo vai ser sempre ao contrário à voz de Deus. Quando Deus começar a pegar os escolhidos deles e anunciar a verdade, multidões vão reter dizendo: não, isso não é verdade, isso aí não é de Deus. Mas eu vou te falar dessa maneira qual o Espírito manda te falar. Deus prepara quem Ele leva para anunciar. Então Ele está pronto para anunciar aquilo que está por vir. E essa noite, eu e você precisamos ter essa consciência em nós. De como igreja, nós sermos preparados para entender a voz profética, a qual a palavra nos revela. E a palavra sempre vai te revelar novidades.
aqui, querido, veio, tem 2 dias atrás, em alguns países foram vistos o eclipse. Talvez no Brasil não deu para ver. Mas vai lá no Google e vê. Pede lá no Google, fala assim, Google, me mostra aí o eclipse, vai aparecer um monte de vídeo para você. O homem gravou. Eu vou te falar dessa maneira, querido. Coisa linda. Como eu queria estar em qualquer país para me ver aquilo que eu não vi no Brasil. É você ver Deus. É você ver Deus movimentando o universo de uma tal maneira que você entende que não pode ser o homem. Você não tem como ser um homem. É uma sensação que dá em você que você não sabe se você sente medo desse Deus ou se você quer correr de abraço para esse Deus. Eu só estou falando do eclipse que aconteceu 2 dias atrás. Então imagina se Deus começa a te revelar as coisas divinas que a terra não sabe, que o mundo não sabe. É a nossa essência, querido. É a nossa essência, que o pecado que estava em nós se perdeu. A gente se perdeu dessa essência. Céu e terra na mesma junção. Céu e terra. O divino foi quebrado, querido, lá quando Adão opcionou pelo pecado. E eu e você não tão distante só por causa do Senhor, que Ele já enviou o Filho dele amado nesse lugar, nessa terra, para nos conduzir às promessas eternas. Aí, no meu coração, eu penso assim, eu preciso morrer para me viver as promessas eternas. Não! Não! Você não precisa morrer para viver as promessas eternas. Você precisa viver a eternidade que vem de Deus, enquanto você tem vida, porque você é o profeta qual Deus quer escolher para anunciar aquilo que o mundo não sabe, aquilo que o mundo copia. O mundo copia. Então essa noite eu quero te animar, porque meu tempo e teu tempo está um tempo que a gente acha que não sabe para onde vai. Tem gente, eu vou para cá, eu vou para lá, não vou para cá, não vou para cá. Eu quero te dizer que tu tem um caminho para seguir. Esse caminho que você precisa seguir é o caminho a qual a igreja tem destino para você. Assim como o Senhor te dizer essa noite. Então eu não sei como Deus vai fazer em você como vaso. Eu sei como Deus vai fazer em mim como vaso. Porque as verdades de Deus têm que existir em nós. Não é, vou falar com as pessoas que mandam falar, não é vir na igreja cantar 3 hinos e achar que não. Isso é Deus. Você acha que isso é Deus, pastor? Só vir na igreja limpar, organizar para a pessoa chegar. Você acha que isso é Deus? Querido, eu vivo essa eternidade de Deus em vida. Domingo eu passando mal, fui no hospital. A primeira médica que eu peguei, querido, ela começou a falar não. Me passou medicamento, eu fui para a sala. Me passou um raio-x, me passou insulina, eu fui para a sala. E só me dizia não. Deus trocou a equipe, veio outra médica. Aquela médica tinha algo tão lindo dentro dela, tão lindo dentro do coração dela, que ela virou para mim e falou assim, ela brigou comigo rindo, fazendo aquele rostinho de anjo. E eu falei assim, Deus, não tem, foi o Senhor. Foi o Senhor. Modificou no hospital, querido. Aquilo que eu estava pedindo ao Senhor. Tinha um coração do mal, mas chegou um coração cheio de Deus. E eu saí daquele hospital pedindo desculpa, porque Deus estava ali.
Vou te dar um outro exemplo. Eu fui fazer um exame essa semana, saí da consagração correndo, fui fazer um exame. Dentro do carro do pastor Amâncio, eu orei dessa maneira: Senhor, em nome de Jesus, que eu não sinta dor nesse exame. Senhor, que a equipe médica que esteja lá me trate bem. Eu passei 2 horas sentada esperando. A recepcionista chegou para mim e falou assim: vem cá. Aí eu peguei e fui. Entrou em uma confusão os médicos e a recepção. Por quê? A recepção tinha marcado meu exame errado. E eles entraram em confusão. Eu nem sabia de nada. Fiquei lá no meu cantinho. A médica, querido, me chamou, fez o meu exame, colocou outro exame que eu nem pedi, ainda me deu toda a energia falando assim, ó, falando meu nome, né? E falando assim, ó, daqui a 45 dias você faz isso aqui. Leva os 2 exames para a médica que você vai marcar. Eu nunca fui tratada tão bem dentro daquele consultório. Parecia que eu estava em um consultório de um hospital particular. Sabe aquele hospital que você paga? Aquele hospital que você quer chegar? Tipo o Sírio-Libanês de São Paulo? Que vai tratar a tua doença? Então, estava no SUS de Miguel Couto. Você vai esperar morrer para viver isso com Deus? Você vai esperar morrer? Porque por Cristo nós já conquistamos. Por Cristo nós já somos a voz profética. Por Cristo nós denunciamos o que o mundo vai vir para o mundo e vai acontecer no mundo. Vou te dar um outro pequeno exemplo. Posso ou não? Posso? As últimas chuvas que passou em Miguel Couto, a minha casa até encheu, mas rapidinho foi embora a água, não perdi nada, mas teve gente que Miguel Couto que a água veio aqui, querido. Meu irmãozinho ali, eu sempre chamo pro culto, vem morar agora, minha casa encheu até aqui. Mas a gente convida para a oração, diz nunca pode, né? Não deixa a tragédia chegar para você achar que Deus vai te ouvir. Existe a voz profética na terra, a qual o Senhor quer abençoar a tua vida, quer abençoar a minha vida, quer nos abençoar nesse tempo. E qual é a voz profética, pastora? A voz que anuncia a verdade, a qual o mundo não tem. Então eu e você temos, posse dessas verdades, mas será que eu e você queremos ter aquilo que Jeremias tinha? Que era a mão do olheiro, moldando ele, transformando ele, fazendo ele um vaso, mas um vaso que ele iria resistir, um vaso que ele iria anunciar. E pela palavra, iria estar escrito aqui, qual profeta foi, sem ser o profeta de hoje, que quer anunciar a minha identidade. Eu quero anunciar a identidade. Vou lá no Google, busco lá o nome, vasculho o Facebook da pessoa, sei que a pessoa está no culto e começo a falar o nome da pessoa, o emprego. Você acha que isso é profecia, querido? O Ministério Mancef é o Ministério Bebê Miguel Couto. Mas é um ministério que já está andando no reino do Espírito com muita autoridade. E eu vou falar para o Espírito, estou mandando falar. Satanás tem ódio do Ministério Mancef. Então eu quero te dizer que a tua boca anuncia, a tua consciência anuncia. Deus quer dividir com você segredos do céu, a qual a terra não tem. Mas será que eu quero descer para Deus falar comigo? Será que Deus vai me moldar? Eu vou deixar Deus me moldar na forma dele? Porque não é na tua forma dele, é na forma dele. É ele te dizendo não. Quando a casa do pastor Amâncio encheu, eu cheguei na igreja e falei assim, quer saber? Eu vou ficar começando aquela prova.
passando aquela prova lá, não. Eu vou voltar para a igreja, porque a igreja é uma casa muito boa. O Espírito Santo, onde eu estava sentado, o Espírito Santo virou para mim e falou assim: não, porque eu não te dei nada. A voz profética anuncia: você vai chegar naquela faculdade, quando aqueles professores se posicionar com o coração mau, dizendo que você não vai, mas Deus vai colocar homens de Deus com o coração cheio de Deus, para colocar o azul para você poder chegar naquilo que você quer chegar na terra. Tem alguém, querido, que está mandando uma rifa para mim todo dia. Se eu vender algo grande, eu até dou um dízimo nessa pessoa. A igreja, ela não precisa de engodo do inferno. A igreja, ela tem uma voz que é anunciada todos os dias, com direção para ela seguir. E esse segmento segue os que crê, não os que não crê. Então, eu quero te dizer essa noite que eu e você precisamos entender sobre o olheiro sobre nós. Porque nós somos os barros. O barro aqui, ó, ele amassa, ele não. Ele coloca, ó. A gente está distante. A gente está fazendo agora, tipo assim, uma imagem do outro, que eu não posso mais ter contato com o outro. E quando o outro se mostra para mim de uma tela, eu não tenho nem coragem de dizer: você é imperfeito, você está errado. Por quê? Porque o mundo tem um modelo. E o modelo do mundo, a pessoa é feia, o mundo está falando: ai, linda, está maravilhosa. Eu estou falando besteira aqui? Estou falando besteira? A pessoa está pecando e a pessoa está... Olha, assim, ó, você está certo. A minha misericórdia. E eu quero te dizer que você é escolhido e o modelo a qual o Senhor tem para o mundo olhar e o mundo saber que é uma verdade. Então eu e você somos escolhas de Deus. Escolha de Deus para a terra. Por quê, pastora? Porque nós anunciamos a perfeição que há na terra. Nós anunciamos. Abre a sua Bíblia aí, pastor. Leia para mim do 18, 11 e o 12. Senta, mano. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e os moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando o mal e formo um plano contra vós, outros. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mal proceder e enganar os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um segundo a dureza do seu coração maligno. Eu vejo meu tempo nesses versículos. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá, moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que eu estou forjando o mal, formo um plano para contra vós, contentai-vos, convertei-vos,
Pois agora cada um dos seus maus procede, emendai os vossos caminhos, as vossas ações. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante nossos próprios projetos. A cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Hoje eu peguei um vídeo de uma pessoa que a pessoa em plástica gastou algum dinheiro no rosto. Só que eu repudiei o vídeo. Porque aquela pessoa estava falando, dando dicas dela, tudo ao contrário de uma bondade do ser humano. E tinha gente colocando coraçãozinhos, dizendo assim, ó, você está certo. A pessoa toda errada. Os projetos a qual o homem tem para eles, cada um segundo os seus projetos e o seu coração. E eu vou falar dessa maneira para você aqui. Tem pessoas que vão seguir o projeto. É diferente esse tempo? Não, querido, não é. Não é diferente. Se você perde o contato com o seu Deus ou com Deus, qual o contato que você vai ter, pastor? Fala para mim. Se você não tem o contato do Espírito Santo, das verdades de Deus, qual é o contato que você vai ter? Hã? Aí eu te pergunto, pastor, esse projeto tem condenação de Deus ou não tem? Sim. Querido, não precisa ir no tempo de Jeremias para me ver Deus castigando. No meu tempo, eu vejo o mundo traçando os seus projetos. E eu e você, como igreja, nós temos que vigiar nesse tempo. Por quê? Porque os projetos a qual o Senhor tem para nós são maiores, são melhores. Eu venho de uma convenção, querido, de igreja batista. Muitos homens, muitas pessoas me expulsaram de igreja. Mas o projeto de ministério, de igreja, a qual um dia os meus pais seguiram, é o que eu até hoje sigo. A Bíblia diz assim, ó, ensina o caminho que a criança deve andar para mais tarde não se desviar. Esses são caminhos de Deus. Então, essa noite, o Senhor nos revelou no profético da profecia, da palavra, muitas coisas a qual vai entrar no seu coração, vai entrar na sua mente, e você segue como igreja se você quiser, porque são escolhas a qual eu não posso me meter, o pastor não pode se meter. Sabe por quê? Porque o seu dono é aquele que te trouxe vida. Então não há diferença daquela geração que estava corrompida mediante ao profeta, e o profeta ia ser sustentado por todo aquele mal que viria contra Israel e contra Judá. Só que o profeta ia permanecer. E eu vou te falar, querido, na palavra de Deus, quando Deus quer castigar, tem um montão de profeta que morre. Posso te dar exemplo de um? Posso ou não? Posso? Eli, quando ele vende com os pecados de Ofni e Finéia, eles fazem o povo de Israel ser cativo. E Eli, quando a arca do Senhor é arrancada do povo de Israel, quando ele vai receber a notícia, a morte vai vir sobre ele. Então eu não sei quem vai vir nesse tempo. Mas o ministério Mansef está sendo estabelecido nesse tempo. Para você ser uma pessoa cheia de Deus. Uma pessoa forjada por Deus. Uma pessoa que Deus vai abençoar. E tempos tenebrosos
mas que eu e você venhamos entender que essa voz, a qual anuncia Deus para nós, é a voz que vai nos estabelecer nesse tempo como homem e mulher de Deus. Deus te chama essa noite como Jeremias. Mas pastor, eu não sou profeta. Sim, você não é profeta, mas você é escolhido. Senhor, eu vou falar isso. Senhor, mandou falar, então eu vou falar. Sabe aquele paletó que tu tem medo de colocar e sentar lá na frente? Você é escolhido. Você é escolhido, sabe por quê? Porque Deus quer usar a tua boca. Deus quer usar a tua boca nesses dias. Deus não precisa da eternidade para usar você, porque a Bíblia diz que a eternidade é por um tempo na vida do ser humano, meio misericórdia. Então, quem passar dessa para amanhã, para a eternidade, vai estar no descanso, a meio misericórdia. Então você precisa fazer enquanto você tem vida. Então o tempo que você muitas das vezes espera ali, pastor, da qual louvor? Deus quer ouvir algo novo da tua boca. Deus quer ver você falando para os seus, ó, você está errado, hein? Como eu ouço de vez em quando dentro de casa. Porque tem vezes que Deus usa meu filho para falar para mim que eu estou errada. Mas é teu filho, José. Querido, Deus, se ele quiser usar meu filho, ele vai usar. Se ele quiser usar o Tom, ele vai usar. Como Deus está me usando aqui hoje, dizendo para você que nos dias de Jeremias, ele escolheu Jeremias como profeta, mas nos seus dias já habita o Espírito Santo em você e ele já te escolheu para ser a igreja a qual vive as verdades. Vive as verdades, a qual a igreja segue nesse tempo. Nessa noite, seja abençoado por essa palavra. Seja renovado por essa palavra. Que Deus transforme nos seus dias a sua vida. Tudo aquilo que você ainda precisa viver, Deus vai anunciar nos seus dias. Deus vai trazer as verdades divinas a qual o mundo não sabe. Deixa as pessoas falarem assim: é diferente, é diferente. Esse cara é diferente. Essa pessoa é diferente. Porque do teu falar não vai ser a falar que o mundo fala. Pastor, eu quero gravar vídeo. Grave vídeo. Pode gravar vídeo. Mas mostre para o seu Deus. Essa semana eu peguei um vídeo de uma moça que ela foi convidada por ela cantar muito bem pro The Voice. The Voice Brasil. Aí o pai e a mãe dela falou o seguinte, ó, não pode cantar gospel. Ela falou, então eu rejeito. Vou ter que negar o meu Deus? Então eu não vou. Precisa ser um profeta, pastor, que aponta, não. Você pode ser um profeta que rejeita o mundo. Olha que eu conheço crente. O que eu conheço de crente, mas a atitude daquela menina impactou a minha vida. Porque na minha geração, na tua geração, quem rejeita Big Brother? E um montão de crentes dizendo assim, ah, olha Deus está junto. A pessoa fica nu dentro de uma piscina. Não, Deus é contigo. Entende, voz profética, igreja do Senhor. Você não precisa temer o homem.
Você tem que temer aquele que tem todo o poder entre o céu e a terra. Que Deus nos fortaleça nesse tempo, nesse lugar. E que esse lugar comece a ter voz profética, a qual anuncia aquilo que Deus quer nesse altar. Eu sempre falo isso, filha. Que Deus use a sua vida para estar ministrando aqui. Porque tem vezes, muitas das vezes a gente até que fala não. Mas pela necessidade da igreja e obediência ao Espírito, a gente vira para o Espírito e fala, não, faz, Espírito Santo. Me ajuda aqui, Espírito Santo. Então que essa noite o olheiro faça na sua vida muito mais do que ele fez nos dias de Jeremias. Porque os tempos, querido, não mudam. De eternidade a eternidade. Ele vai passar e ele sempre vai ser o olheiro a qual conserta a igreja santa, a igreja amada. Amém? Amém? Quero te convidar a você ficar de pé. Eu quero anunciar